Satanás sabe como nos confundir, sabe como nos ludibriar. Hoje vamos abordar um tema crucial para uma vida espiritual com resultados: como vencer o combate espiritual. Nesta pregação conduzida pela irmã Maria Raquel, vamos descobrir 2 ferramentas usadas para o combate espiritual, para que nossa jornada de fé não fracasse. Por isso, se você tem buscado enfrentar os desafios espirituais com coragem e determinação, esta pregação é para você. Explore conosco essas ferramentas para a sua batalha espiritual e assim resistir a todo tipo de mal. Seja muito bem-vindo ao canal Santifica-me. Satanás sabe como nos confundir, sabe como nos ludibriar. Quantos testemunhos nós temos recebido no exército de São Miguel de famílias que estavam perecendo até o momento que alguém foi alertado. Mães que estavam perdendo os seus filhos porque não sabiam como entrar no combate espiritual. Nunca lhes foi ensinado as armas que elas deveriam usar. Esposas que estavam com aversão ao esposo, querendo pedir separação. E quando começaram a rezar com o exército de São Miguel, começaram a conhecer a doutrina da igreja, começaram a descobrir o poder da oração e entenderam que aquele sentimento de aversão estava sendo patrocinado por Satanás. Não era a verdade do seu coração. Gente, uma família foi quase destruída porque aquela família não foi alertada. Não é porque aquelas pessoas não foram instruídas sobre o combate espiritual, que é estar protegido contra os espíritos maus. Viva a palavra de Deus em sua integridade. E como eu falei para você, né? Os mandamentos não são pesados quando nós verdadeiramente amamos a Deus. Pelo contrário, é uma fonte de alegria, uma grande graça. Olha o cuidado de Deus e o amor de Deus por nós. O cuidado que Ele teve de nos instruir, de nos dizer como e o que nós deveríamos fazer. Esse é o nosso Deus, nosso Pai, que cuida de cada um de nós com muito amor. Quando pecamos, nós estamos autorizando a ação do inimigo e pecamos por orgulho, por desobediência, Adão e Eva. Por isso, conhecer os mandamentos, seguir os mandamentos, eles não são pesados, a palavra de Deus diz. Mas por que muitas vezes nós sentimos peso nos mandamentos? Porque amamos o mundo. São Paulo nos exorta. E aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o Senhor não permite que dividamos o coração, que o nosso coração esteja dividido. Como nós nos relacionamos de maneira saudável com o mundo? Quando nós contemplamos o mundo e o mundo nos conduz à união com Deus. Mas quando o nosso estar inserido no mundo nos tira de Deus, está errado. A nossa maneira de nos relacionarmos com o mundo está adoecida. E perceba que nós vamos ficando cada vez mais dependentes do material. Do material. É cada vez mais um apelo maior. Por quê? Porque Satanás vai então nos escravizando. Tornando-nos então escravos do dinheiro, do trabalho, do ter mais e mais e mais. Perdemos a noção que Deus provê tudo o necessário para a nossa subsistência. Quando a ganância, a ambição entra no nosso coração, a inveja, a luxúria, a preguiça, né? Nós precisamos estar atentos. Homens e mulheres curados, homens e mulheres ordenados pela força e pelo poder do Espírito Santo. Há um tempo para cada coisa. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Um joelho que se dobra diante do Senhor, ele vai se deixar guiar, ele se deixa guiar pelo Espírito Santo. E tudo vai sendo ordenado. Mas nos sentimos muitas vezes confusos e desordenados. Por quê? Porque invertemos a ordem das coisas. Já não damos mais a primazia a Deus. Somos incapazes de devolver, por exemplo, um dízimo. Porque estamos tão apegados ao dinheiro. Eu sempre falo, dê o dízimo muito mais por você do que até mesmo pela igreja, pela instituição, porque quem mais necessita é você. Ter um coração livre, desprendido. É ou não é assim? Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizendo, eu queria tanto, mas eu não consigo. Eu queria deixar as drogas, eu queria deixar adultério, eu queria, mas eu não consigo. Elas não têm mais força, elas perderam aquela batalha do espírito e da carne. Lembra que São Paulo nos fala? O espírito tem desejos contrários aos da carne. A carne tem desejos contrários ao espírito. E por isso o espírito precisa ser primeiramente alimentado. Quando o espírito ele é o Senhor, nós então somos felizes.
Nós não apenas queremos e não conseguimos, mas queremos e conseguimos fazer aquilo a que nos propomos, o bem que decidimos com o coração realizar. E essa força, ela vem do jejum. Esse autodomínio, essa força no combate espiritual, porque é o Senhor então que combate contigo e combate em seu favor, alimentando-se da palavra de Deus em primeiro lugar. A igreja como mãe nos recomenda a observância do jejum. Precisamos jejuar. E aqui não é aquele jejum que muitas vezes se fala, o jejum de palavras, o jejum de redes sociais, isso é uma abstinência. Algo que você pode fazer e que é muito bom e que ajuda. Mas o jejum do qual o Senhor está falando, o jejum, ele se refere a privar-se de alimentos, né? O alimento corporal. E aqui não se trata de passar fome, não. Mas exatamente de nutrir aquela sobriedade. Quantas vezes nós exageramos na alimentação, não é? E por isso que o jejum, é preciso que hoje nós nos decidamos pelo jejum se queremos realmente vencer os nossos combates espirituais. Quando nós permitimos que o corpo dite a norma e a regra da nossa vida, ele que tem desejos contrários ao do espírito, nós estamos fadados ao fracasso, à derrota. E por isso o jejum. Precisamos jejuar. Isso trará a você autoridade espiritual. E como eu falei, não se trata de passar fome. Nossa Senhora, em Medjugorje, ela vai dizer sobre o jejum a pão e água. Há vários tipos de jejum, né? Mas existe o jejum, conforme Nossa Senhora nos pede em Medjugorje, que é o jejum a pão e água. E ela diz, quando sentir sede, beba água. Quando sentir fome, tu podes comer um pedaço de pão. Existem outros jejuns também, como eu falei. Mas é importante hoje se decidir pelo jejum. Se a tua alma está sadia, todo o teu corpo então, né, conseguirá se posicionar da maneira devida. Né? Mas quando a sua alma adoece, tudo se perde. Não é isso? Às vezes nós encontramos uma pessoa que está com o corpo doente, mas a alma dela está sadia. E podemos dizer, ela está bem. Mas quando a pessoa, embora com o corpo sadio, a alma está em estado de putrefação, a alma está debilitada. Nós chegamos a essa conclusão invariavelmente. Ela não está bem. Então, tomemos essa decisão hoje para o nosso bem, para a nossa felicidade, para a nossa vitória em todos os combates. Jejuar. Os meus discípulos jejuarão. Não para que venha o Messias, porque o Messias veio, eu estou com eles. Né? Mas para que possam então vencer no combate espiritual. Para que recuperem o autodomínio. Para que cresçam na autoridade espiritual. E possam então libertar as pessoas, expulsar demônios, vencer. Qual hoje, apresente ao Senhor hoje essa necessidade, né? A restauração desta família, a restauração do seu casamento, a libertação deste vício. Qual a necessidade hoje? Até mesmo a conquista daquele trabalho, daquele emprego. E coloque como arma nesta luta que hoje você começa a empreender, o jejum. Depois me volte aqui e conte o seu testemunho. Oração mais jejum. Não tem como dar errado.